A paz do Senhor, meu irmão. Graças a Deus por esse momento feliz e alegre que Deus nos proporciona. Quero dizer a você que eu continuo orando por você e conto com as tuas orações, para que Deus venha nos abençoar nesse projeto. Estamos chegando a 79 mensagens, hoje vamos fechar as 80 mensagens, mas são 1000 mensagens. Eu quero que você me ajude em oração, para que a gente chegue até o final desse projeto. Bíblia aberta aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo 36. O título fala assim: Jesus no Getsêmani. Diz assim, então, o versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois vamos continuar lendo este texto sagrado. Quero continuar falando sobre o segredo da oração. Já falamos sobre oração em 2 mensagens. Eu quero continuar falando sobre esse tema, que é muito importante na igreja, a oração. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Então aqui vamos falar sobre Getsêmani. Getsêmani quer dizer prensa de azeite. E ficava ali, tinha o Monte das Oliveiras, a região leste de Jerusalém, e ao sudoeste ficava aqui este Getsêmani, que era mais ou menos encostado ali, bem juntinho ali, e ali se fazia a preparação. Alguns dizem que a preparação do azeite, que era extraído do Monte das Oliveiras, é levado até ali para fazer a preparação. Por isso que chama-se prensa de azeite. Alguns dizem lagar de azeite, né? Lagar de azeite. Então, o Getsêmani, eu quero focalizar nesta minha mensagem em 3 pontos importantes sobre o Getsêmani. Getsêmani, em primeiro lugar, é lugar de oração. Em segundo lugar, Getsêmani é lugar de companheirismo. Em terceiro lugar, Getsêmani é lugar de submissão. Vamos, no decorrer desta mensagem, é claro que o tempo não vai permitir que a gente aprofunde muito, mas nós vamos ver algo interessante aqui nesses 15 minutos desta mensagem. Getsêmani. O Getsêmani pode ser o meu quarto, onde eu dobro meu joelho e oro a Deus, pode ser o seu quarto. O Getsêmani pode ser o monte. O Getsêmani pode ser a igreja. Como eu falei no início, Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Então, o Getsêmani. A gente observa a vida de Abraão quando saiu da região lá, quando Deus falou com ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Está lá em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. A Bíblia diz que onde Abraão chegava, ele armava ali a sua tenda, e a Bíblia diz que ele erigia um altar. Esse altar hoje representa o meu e o teu coração. É o nosso altar onde devemos adorar a Deus com o nosso coração, em espírito e em verdade. E verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, esse é o objetivo. Antigamente precisava erigir um altar, hoje não. Estamos na dispensação da graça e o nosso altar é o nosso coração. E aqui nós olhamos para este texto. Este Getsêmani é lugar de oração, né? A gente tem observado aí que Abraão orava, né? Tinha um local de oração dele. Eu gosto muito de orar porque eu aprendi a orar com a minha mãe. Minha mãe era uma mulher de oração. A minha avó, mãe da minha mãe, Maria Ramos, que hoje dorme no Senhor, as duas, né? E a minha avó, quantas vezes eu cheguei de madrugada, eu trabalhava em táxi, chegava, a minha avó estava ali orando. E Deus, através da oração da minha avó, Deus fez um rebuliço na nossa família e continua fazendo. Eu sempre olho para a oração como uma semente. Tem semente que você planta e ela brota logo. Tem semente que você planta e ela custa brotar, mas ela vai brotar. Assim as nossas orações, Deus responde ela. Com sim ou com não, mas Deus sempre responde às nossas orações. Se não fosse assim, Jesus não teria dito: pedi, dá-se-vos-ei, batei, abri-se-lhe-ei, buscai, acharei. E ele insistiu, porque todo que pede recebe, todo que bate se abre e todo que busca acha. Então a gente vê aqui a importância da oração do Getsêmani. Você tem que ter o seu Getsêmani. Nunca esqueça disso. Quer ser um vencedor? Comece com essa prática de ter o seu Getsêmani. Deus tem colocado no meu caminho, durante a minha trajetória de vida, muitos irmãos e irmãs de oração, né?
Então ali foi primeiro a minha mãe, a minha avó, depois eu me casei com a irmã Dionete, e a minha sogra, a irmã Cic, que também dorme no Senhor, uma mulher de oração. Esta mulher foi que, na prática, realmente eu comecei a praticar a oração. Eu via minha mãe orar, minha avó, mas com a minha sogra eu comecei a praticar aquilo que eu tinha aprendido com a minha mãe, com a minha avó. Agora, através da minha sogra, eu aprendi a praticar a oração. Tendo a ideia, nós oramos ali na igreja, na cidade de Macapá, no bairro de Alvorada, durante um ano, uma oração das 5 às 6 da manhã. Estávamos ali, a irmã Si, a irmã Anita também, que já dorme no Senhor, o irmão Claudionor, que também já dorme no Senhor, mas estávamos ali, eles oraram durante um ano, e quando fechou um ano daquela oração, eles fizeram ali um culto de ação de graça naquela manhã, para comemorar aquele ano de vitória, de oração daquela igreja. Ali era o nosso Getsemane, onde a gente tirava momentos a sós com Deus. Então, falando em primeiro lugar sobre Getsemane, em primeiro lugar de oração. Em segundo lugar, Getsemane é lugar de companheirismo. Você observa aqui quando Jesus então chegou aos seus discípulos e disse com ele, vamos orar. E Jesus subiu ao Getsemane e levou juntamente com ele quem? Pedro, Tiago e João. Eram os 3 amigos mais íntimos de Jesus, estavam sempre com Jesus. E Jesus leva esses 3 ali para a oração, e eles estão orando ali no Getsemane. Jesus disse, olha, ficai aqui, vigiai, porque Jesus sabia o que ia acontecer dali a alguns minutos. Jesus vai, dobra o seu joelho e começa então a sua oração. Jesus começou a orar, e a Bíblia diz que ele começou a angustiar-se muito. Para você ter uma ideia, naquele momento de oração de Jesus, os infernos todos esvaziou, porque todos os demônios vieram para aquele monte para tentar impedir que Jesus prosseguisse naquela caminhada. O amado irmão Lucas, ele dá este texto sagrado no seu evangelho, e ele diz que Jesus, quando orava, o seu suor se transformou em grande gota de sangue, escorria até o chão. A gente observa aqui o efeito do pecado. Jesus estava ali não apenas sabendo o que aguardava ele em seguida, que era a cruz, mas além da cruz, Jesus ia enfrentar uma outra situação mais complicada ainda, que seria a separação do seu Pai. Porque o pecado, ele afasta o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. E Jesus, sabendo que na cruz os meus pecados, meu irmão, e o teu pecado, meu amigo, estariam caindo sobre ele. Jesus agora começou a angustiar-se. Jesus, como homem, ele começou a angustiar-se muito. E Jesus vai ali, ora, retorna para os seus discípulos e chega ali, estão os 3 dormindo. Jesus, vamos acordar, vigiar e orar, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus vai orar pela segunda vez ali, e a Bíblia diz que Jesus repete as mesmas palavras, meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. A Bíblia diz que agora Jesus retorna pela segunda vez, e chega ali, os discípulos estão adormecidos. Jesus, acordai e velai, não podeis orar nem uma hora ou menos comigo? Em seguida, Jesus volta a orar, e pela terceira vez diz as mesmas palavras, meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Você observa que o Getsemane, além de ser um lugar de oração, é um lugar de companheirismo. Jesus não foi só para aquele monte, mas ele foi acompanhado dos seus discípulos. Quero dizer a você que eu estou na cidade de Porto Alegre, e aqui nós temos um monte chamado ali Bola 8, fica ali no Morro Santana, e uma certa feita um irmão meu, irmão em Cristo, um grande amigo, o irmão Leandro, ele me convidava a seguida para ir ali. Um dia eu fui com ele, aquele monte ali de noite. Quando eu cheguei ali, me impressionei que além da visão que você tem da cidade de Porto Alegre, o número de irmãos e irmãs orando de todas as igrejas, ali, irmão da Assembleia, da Igreja Mundial, da Igreja Universal, da Deus e Amor, a gente vê ali a presença de Deus naquele lugar, irmãos falando em línguas, irmãos profetizando. E eu fiquei muito maravilhado com aquilo ali naquele monte. Nós estávamos ali em um companheirismo, estava eu naquele dia, o irmão Leandro, estava também a irmã Loreni, o seu esposo, o irmão Júlio, foi conosco, e nós estávamos ali, um bom período da madrugada, ficamos ali conversando com Deus naquele monte, porque o Getsemane, em primeiro lugar, é lugar de oração, e em segundo lugar, é lugar de companheirismo. Nós fomos ali com os irmãos, e se você for ali, segundo a informação que eu tenho naquele monte, 24 horas, irmãos, subindo, uma turma subindo e outra turma descendo, orando, buscando ali a presença de Deus. Em terceiro lugar, também, Getsemane é lugar de submissão. Em primeiro lugar, é lugar de oração.
Em segundo lugar, o Getsemane é lugar de companheirismo. E em terceiro lugar, o Getsemane é lugar de submissão. Jesus está ali orando, dizendo: meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. A Bíblia diz que Jesus sentia a agonia da morte. Como homem, Jesus sentia a agonia da morte. E a Bíblia diz que quando Jesus falou assim a primeira vez, eu imagino Deus conversando com Jesus e dizendo: meu filho, olha para o passado, olha para Abraão, olha para Isaac, olha para Jacó, olha para o meu servo Davi, a quem nós escolhemos, o homem segundo o meu coração, olha para ele, lembra-te, meu filho, do passado. E Jesus diz: Pai, não faça a minha vontade, mas sim a tua. Vimos aqui Jesus demonstrando a submissão, ao Pai sobre a oração. Ele vem, retorna ali, os discípulos estão adormecidos. E Jesus torna novamente para orar pela segunda vez, e ao orar, Jesus repete as mesmas palavras: meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Porque quando Jesus diz: passa de mim este cálice, Jesus disse: filho, olha para o presente, olha para a pessoa aí de Pedro, Tiago e João que te acompanharam até este monte. Mesmo eles estão dormindo, mas eles estão aí na tua volta. Não esquece, meu filho, que a Maria Madalena, aquela mulher que tu repreendeu aqueles 7 espíritos imundos, ela depende também deste teu sacrifício. Olha também para os demais que estão aí em Jerusalém, Batimeu, tantos outros aí que se encontraram contigo, te aceitaram, eles dependem desse teu sacrifício. E Jesus agora simplesmente diz: Pai, não faças a minha vontade, mas sim a tua. Vimos aí pela segunda vez Jesus demonstrando a submissão ao Pai. Jesus vai ali e ao encontrar ali novamente os discípulos dormindo, Jesus acorda eles, manda que eles vigiem. Nós encontramos neste texto 3 vezes a palavra vigiai, porque a vigilância é importante na vida do servo de Deus, não apenas a oração, mas a vigilância. Nós observamos que pela terceira vez Jesus vai orar, repetindo as mesmas palavras: meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. E Deus agora fala com Jesus e diz: meu filho, olha para o futuro. Olha ali para o bairro Paternon, onde um dia o meu servo Ronivon estará de joelho dobrado. E ele depende deste teu sacrifício. Olha lá para a cidade de Porto Alegre. Quantos servos meus estão dependendo, vão depender de ti, deste teu sacrifício. Meu filho, não é hora de parar, é hora de prosseguir, é hora de continuar. E Jesus disse: Pai, não faça a minha vontade, mas sim a tua. Jesus ali, podemos olhar, observar que ele olhou para o passado, olhou para o presente, olhou para o futuro. Olhou para mim e para você, meu amigo, que talvez está acompanhando esse vídeo aí. Eu não sei o teu nome, mas Jesus o sabe. E ele, quando, pela terceira vez, ele foi ali: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E o Senhor Deus disse: olha para o futuro. Um dia haverá um canal de pregação do Evangelho, e o meu servo Miguel vai estar pregando ali. E alguém ali precisa se converter, precisa se entregar a sua vida a ti, meu filho. Olha para o futuro. E Jesus, em submissão, disse: não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Observamos aqui a importância desta oração de Jesus no Getsemane. Em primeiro lugar, é um lugar de oração. Em segundo lugar, é um lugar de companheirismo. E em terceiro lugar, é um lugar de submissão. E eu quero dizer a você, meu amigo que me acompanha, que nós aprendemos 3 grandes lições aqui. A primeira lição que nós aprendemos é que no momento mais difícil da nossa vida, a quem devemos recorrer? A Deus. Jesus recorreu a Deus. Eu e você precisamos recorrer a Deus. Essa é a primeira lição que nós temos que aprender. Recorrer a Deus. Em segundo lugar, recorrer aos nossos irmãos em Cristo, aqueles amigos fiéis, aqueles fiéis companheiros que você sabe que quando você pedir uma oração, ele vai orar por você. Temos que recorrer a esses amigos, esses irmãos em Cristo, homens de Deus e mulheres de Deus espalhados em todo esse Brasil e pelo mundo afora. E a terceira lição que nós aprendemos aqui é que não devemos desviar o nosso foco de Deus. Nosso foco tem que estar na pessoa de Deus e na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus, através desta mensagem, meu amigo, possa despertar você à oração. A oração é a chave que abre o céu. A oração é a chave da vitória. Que Deus em Cristo nos abençoe e que você, através desta mensagem do Getsemane, meu amigo, comece também a pensar em orar, colocar o seu joelho na presença de Deus,
e Deus certamente vai responder a minha e a tua oração. Que Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre. Amém.